Hoje temos uma conversa acalorada sobre sustentabilidade. Ao ser questionado sobre suas propostas, o candidato Pablo não escondeu sua indignação com a generalização feita sobre os empresários. Vamos ver como ele responde com firmeza à pergunta do entrevistador. Candidato, vamos falar um pouquinho de sustentabilidade, porque é uma coisa no seu plano de governo que encontramos muito pouco a ser falado. E a gente tem ali um certo... Nós temos a Agenda 2030, a ODS também, né, as 17 leis da ODS. Eu queria saber do senhor quais são os seus planos para a sustentabilidade, visto que aqui no estado de São Paulo a gente está passando por várias queimadas e aqui na cidade de São Paulo nós estamos vendo essa poluição muito forte nesses últimos dias. Queria saber quais são as propostas do senhor, se o senhor tem alguma proposta, até porque o empresariado normalmente não tem muito essa defesa sustentável. Queria saber do senhor o que o senhor tem de propostas em relação à sustentabilidade, se o senhor pretende cumprir essa Agenda 2030 até o fim do ano. Quem que você conhece que é empresário que não defende isso? Corte rápido. Quando você fala isso? Muitos. Fala um aí, pelo menos. Empresários. Fala um que não defende isso. Eu só tô fazendo a pergunta, candidato. Não, você fez a pergunta e foi discriminatório na sua pergunta. Você desculpa de falar isso. Você falou que os empresários não defendem isso. Quem é que defende isso? Alguns empresários. Não, fala um pelo menos. É que eu só tô fazendo a pergunta. Não, você tá fazendo um ato discriminatório contra os empresários. E aqui a população tem que ouvir o seguinte: empresário é povo. Empresário é alguém que tem CPF e resolveu ter um CNPJ para gerar emprego e gerar renda. Isso é discriminatório com a classe empresarial do Brasil. Aqui na cidade de São Paulo tem 2 milhões e você não responde por eles. Você não é empreendedor. E se você tiver o nome de alguém, a gente trata o nome aqui específico. Eu não admito você falar isso do empresariado de São Paulo. Nós não somos desse jeito. Me desculpa falar isso. Você só queria fazer uma pergunta, mas você foi injusto com a classe. Sem problemas. Então vamos lá. Respondendo a pergunta. Já respondi a pergunta, isso não existe na classe empresarial, porque aí foi o maior ponto alto aí. A questão das queimadas, né? A gente precisa do governo do estado agindo, precisa do governo federal que tá mandando bombeiro lá pra Bolívia pra apagar fogo lá, e aqui tá numa situação destruidora. Nós estamos vendo alguém vários atos criminosos incendiar o estado de São Paulo pra elevação de preço. A gente sabe que tá acontecendo isso. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa plantar mais árvore. Aqui na cidade de São Paulo a gente precisa de áreas pra escoar água, né? Porque quando começar a chover, e espero que chova antes da eleição para enterrar a candidatura e a eleição do Bananinha, porque se chover você vai lembrar que não foi feito nada que deveria ser feito. Aqui a gente precisa limpar centenas de mananciais dentro dessa cidade, e na região metropolitana são milhares. Nós precisamos de colocar energia com o governo do estado para limpar esse esgoto. O plano de universalização do saneamento básico a gente precisa de entregar, porque 40% das periferias não tem saneamento básico. Nós precisamos urgentemente de políticas onde nós, o povo, faz o quê? Ajuda a limpar essa cidade. E com a nossa prefeitura, o nosso jeito inovador, nós vamos fazer isso e vamos cobrar, inclusive. Então, assim, a gente tá com um problema grave na cidade de São Paulo, que é o desleixo. Andando por essa cidade, ela tá 100% cheia de lixo na rua. E o que acontece? Esse lixo começa a ventar, cai no manancial. E vai juntando com o esgoto e com a falta de saneamento. Coisas básicas que a gente precisa fazer numa cidade tão poderosa. Acabou o tempo, 2 minutos. Pode ir, Léo. Candidato, pra gente ficar nesse tema, em novembro de 2023, mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem luz aqui na cidade de São Paulo, depois das chuvas, quedas de árvore, enfim. Na época, a prefeitura responsabilizou a Enel, que é a concessionária que distribui energia na capital. Mas há uma questão também que é responsabilidade da prefeitura, que é a poda e manutenção de árvores. Eu queria ouvir do senhor as propostas nesse sentido, para evitar que o povo fique sem luz novamente, e o que a prefeitura, sob o comando do senhor, vai fazer na gestão das árvores. A tecnologia que já funciona, que vai ficar em cima do caminhão de lixo, ou seja, já é um recurso que a gente já usa, vai ter uma câmera, e essa câmera ela vai filmar poda de árvore, né, se está invadindo a fiação de energia, buraco nas ruas, e já registrar a geolocalização disso para que entre numa fila de trabalho para corrigir esse problema. Ou seja, não vai ter um carro a mais, não vai ter uma fila de trabalho a mais. A gente vai implementar a tecnologia no caminhão de lixo, já existe, tá? Imagina um caminhão de lixo seguindo para captar o lixo, filmando dos dois lados da rua, tanto calçada como fiação, poda de árvore e buraco na rua. Sensacional, eu fiquei encantado em ver essa tecnologia. Ela vai ser implementada nas primeiras semanas de 2025. Candidato, o senhor tem, nas últimas pesquisas, o senhor tem liderado entre os eleitores homens, mas ficou em terceiro lugar em relação às mulheres. Isso aconteceu na pesquisa Atlas divulgada nessa semana. O senhor tem ali alguns percalços, inclusive em relação a Tabata Amaral, mas eu queria saber como que o senhor pretende conquistar o voto do público feminino, como o senhor pretende ganhar a confiança desse público, e o senhor acredita que algumas falas em relação à candidata poderiam ter atrapalhado, talvez, os votos desse público? Se for alguma fala em relação à candidata, é só pegar as falas que eu também elevei a Marina, que é uma grande mulher, uma guerreira. Ou seja, eu acho que não é isso, não. Eu estou liderando no voto cristão, nos evangélicos. Eu estou liderando os mais jovens. Eu estou liderando os homens. Você queria que eu liderasse tudo? Isso vai acontecer no dia 6. Não dá para liderar todos os votos. Agora, eu peço encarecidamente para as mulheres olharem para os candidatos a forma que os candidatos tratam suas mulheres. O prefeito Ricardo Nunes, por exemplo, tem um boletim de ocorrência de violência doméstica. E ele está liderando com as mulheres. Eu acho que está faltando dar publicidade para isso.
vocês da imprensa podiam ajudar para que todo mundo saiba que a própria mulher do Ricardo Nunes registrou um boletim de ocorrência de violência doméstica. Aí, olha como eu trato a minha esposa, olha como eu trato a minha mãe, olha como eu trato a minha irmã, minha sobrinha, olha como eu trato a minha filha. É a questão que vocês precisam de olhar. Agora, se for por proselitismo, continue do jeito que tá. Agora, eu posso ser duro aqui nas palavras, mas eu sou alguém apaixonado por servir e eu sei que o eleitorado feminino tá comigo e isso vai ficar provado a gente vencer nessa eleição. E você que é mulher, eu peço encarecidamente, biologicamente a mulher é mais inteligente que o homem, eu queria que você usasse essa inteligência para ver quem de verdade pode servir. E eu quero que você, de fato, possa me escolher para isso, eu quero servir você e sua família. Várias de vocês que são mulheres, hoje estão em casa, às vezes tem seu filho, não tem onde deixar, nós vamos colocar o seu filho na escola integral, a gente vai transformar a escola pública em escola olímpica. Seu filho não vai ter só uma ocupação, mas vai ter uma identidade esportiva e nós vamos transformar ele num grande cidadão, que ele pode ser um esportista profissional, ele pode ser um empreendedor, mas de todo jeito ele vai vencer. Um beijo para todas as mulheres aí, tamo junto e faz um M de mulheres com o Marçal e o número é 28, mulherada dessa São Paulo bonita. Candidato, o senhor viajou recentemente para El Salvador e afirmou que tinha ido para lá para receber os códigos da segurança pública. Sim. El Salvador reduziu, de fato, muitos índices de criminalidade, mas também houve prisões arbitrárias, sem autorização judicial, corte de direitos dos presidiários, por exemplo, perderam o direito a receber visitas dos familiares. Quais exatamente são as políticas que te inspiram nesse país para trazer para São Paulo? 695 dias sem nenhum homicídio. Isso, parece até o Éden. De fato, teve erros e acertos, mas em todos os casos, quase 100% da população pira no ex-prefeito da capital. A gente até se parece na idade, nas convicções. Ele foi prefeito jovem, depois virou presidente de El Salvador. Eu tive com o ministro Gustavo, ministro da Justiça. De fato, teve os erros, eu entendi o que a gente pode consertar, mas se não tiver os três poderes com a força auxiliar dos poderes, que é o Ministério Público, todo mundo junto, a gente não consegue combater a criminalidade. E lá eles foram muito duros em bater de frente com a criminalidade. E eu vou te falar, o resultado é assombroso. Todo mundo respeita, todo mundo tem certeza que vai ser punido. Todo mundo agora respeita. E é respeitado, inclusive. Teve exagero no começo? Sim. E eles abrem essas informações. Inclusive, a minha volta de lá fez eu mudar em relação a não escalonar a questão do GCM. E, ao invés disso, melhorar os salários, contratar todos, né, que já passaram em concurso público, mas aumentar a exposição na questão da operação delegada com a Polícia Militar e agora com a Polícia Civil. E no começo, inclusive, se faltar gente, que eu duvido que vai faltar gente da Civil e da Militar, chamar gente da reserva. Por quê? Porque o crime tem que ser combatido com veemência, imediatamente. A partir de 1º de janeiro, pode contar com a gente nisso. Candidato, eu vou emendar 2 perguntas em uma, porque a gente já está com 37 minutos de entrevista, temos mais 3 aí. Em uma sabatina, o senhor falou que as suas propostas são sonhos e disse que não vai cumprir elas em 4 anos. Queria saber se o senhor, ao fazer isso, está quebrando a confiança do seu eleitorado, se o senhor pretende como manter essa confiança do seu eleitorado, e também perguntar se o senhor pretende largar a Prefeitura de São Paulo, caso seja eleito, em 2026, para ser candidato a presidente e seguir os passos do ex-governador João Dória, que ao fazer isso ele deixou a Prefeitura de São Paulo e seguiu para o governo em 2018. Esse governo de hoje é o governo Dória, e a gente está combatendo esse governo. Ele mostrou como não fazer. Eu faço compromisso de ficar os 1.460 dias no governo da cidade de São Paulo, e nós vamos mudar esse país a partir de São Paulo. A grande verdade é que todo mundo fica muito preocupado porque é um cargo muito importante, inclusive sobre mudança de fato na vida das pessoas. A Prefeitura de São Paulo, ela é mais poderosa que o cargo hoje de presidente da República. Eu posso mudar a educação, eu posso mudar a sua realidade, eu posso fazer um programa habitacional sem ficar precisando de ajuda de ninguém, porque a gente vai ter um orçamento recorde no ano que vem de 120 bilhões de reais. Então tá aqui meu compromisso firmado de estar com vocês. Eu tenho paciência, nunca vou esconder que um dia serei presidente do Brasil. Eu não vou cometer o mesmo erro que Dória, vou ter paciência. Eu acredito que o Bolsonaro pode voltar a ser elegível. Eu acredito que o Luiz, ao contrário do Biden, não vai reconhecer a incapacidade e vai acabar competindo. E eu quero de verdade é que entrem mais políticos pra gente não ficar dependendo dessas promoções aí. Eu quero defender um futuro, pra gente não ter eleição todo ano par, muito chato. Eu defendo que a gente tenha o fim da reeleição no futuro, ou que a gente também tenha o fim de uso de dinheiro público no futuro. Eu quero de verdade que a política seja um lugar de filantropia, não de profissão nem de carreira. Você entendeu? Carreira, né? Carreira. Tem gente que tá caçando uma carreira. Sobre as promessas? Só pra gente concluir? As promessas são sonhos porque a gente precisa de acordar no dia 6 de outubro e votar, né? São 10 projetos, são 10 planos de governo que são 10 sonhos. Então, essas pessoas estão sonhando em meter a mão num dinheiro e meter um monte de companheiro. O meu sonho é de transformar a sua vida. Agora, se a gente não acordar, vai continuar um sonho. Eu tô te falando de coisas que são completamente tangibilizadas pra gente fazer. Agora, a grande verdade é que a maioria das pessoas não estão preparadas para um político que fala a verdade. Existem coisas que não se terminam em 4 anos, mas se começa, cria uma política institucional e não eleitoreira para que a gente possa continuar avançando e fazendo. Por exemplo, o atual prefeito prometeu 40 quilômetros de corredor, não conseguiu, fez só 4. E agora? Vamos condená-lo por causa disso? Perfeito, candidato. Agora acabou a entrevista. Eu queria, a partir de agora, deixar 1 minuto e meio de consideração final para o senhor. Fique à vontade. A partir de agora, a gente vai colocar o cronômetro na tela. A partir de agora, 1 minuto e meio. Olha,
eu quero pedir pra você focar nesse número aqui, ó, no 28. Sem dinheiro público, sem padrinho político, sem tempo de televisão, sem rádio, sem aliança com bandido, com vagabundo, mas alguém completamente aberto ao diálogo, à dinamicidade, à gestão, alguém que veio de baixo, alguém que venceu na vida e agora quer fazer filantropia, quer ajudar a cidade de São Paulo, quer ajudar seu filho a não entrar pelo caminho errado, quer ajudar a sua vida a melhorar, quer fazer você ter emprego aí, quer limpar o ar dessa cidade, quer limpar esses rios, quer fazer essa cidade voltar pro futuro. Então o número é 28, o dia da revolta, dia 6. A gente vai acordar no dia 6 e esse sonho que eu tenho sobre essa cidade, esse sonho vai virar realidade. E eu queria pedir, bate aqui, ó. Bate aqui no 28, chama no WhatsApp as pessoas, começa a convencer, mete o vira-vota aí. A gente tá em primeiro nas pesquisas, eu quero te pedir. A verdade é o que o povo tá sentindo. O povo tá de saco cheio desses políticos profissionais. Pessoas que nunca nem se resolveram na vida, não cuidam da própria saúde, vai cuidar da sua. Nunca construíram riqueza, vai cuidar da sua riqueza, 120 bilhões. Esses caras nem sabem que dimensão de dinheiro que é esse. Eu te peço uma oportunidade. É um grande risco a gente mudar essa cidade para sempre e afastar esses comunistas lá para a fronteira, e cada um deles escolhe o país que eles quiserem, hein? Todas as nações se perderam por causa desse comunismo. Um beijo no seu coração, obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe a cidade de São Paulo e tenha misericórdia de todos nós. Vota no 28.